estamos começando o primeiro culto desse domingo. Já tivemos a EBD, e a você que está em casa, nosso bom dia. Que alegria poder saber que você está conosco neste momento. Cada semana eu tenho uma surpresa, não é? Tem alguém que diz assim: pastor, eu estou lá, estou com o senhor lá, hein? A gente está acompanhando os cultos. É muito bom saber que há pessoas que acompanham, não é? E é muito bom também saber que depois a gente vai ver no YouTube, tem lá 20, 30, 40 acessos, não é? Isso muito nos alegra e nos incentiva a continuarmos transmitindo os cultos ao vivo e também sabendo que depois há aqueles que acessam para assistir esse culto. Muito bem, espero que todos tenham tido uma excelente semana. E eu quero dar as boas-vindas neste domingo agora aos irmãos e que quero dar as boas-vindas para os visitantes também. E quero parabenizar vocês que entre a cama e a igreja, vocês escolheram a igreja. Louvado seja Deus. Não que a igreja salva, não é? A igreja está reunida para adorar o Senhor dela, não é? Que é o Senhor Jesus. Muito bem, vamos colocar em pé e vamos orar nesse instante ao nosso Deus. E eu vou pedir que os irmãos estejam orando nesse instante. Quem for orar, vai orar nesse instante. Eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vou pedir que a irmã Vanilde já orou. Eu vou pedir que Gessé pode orar por nós? Pode, ela fez positivo lá. Gessé é o nosso visitante. Orar pela irmã Marta, que está em recuperação. Orar pelo Isaac, que está enfermo, está sob medicação. E orar pelo Valtamiro, pela irmã Evanilde aí, que não anda muito bem de saúde também. Acompanhado aí. Vamos orar ao Senhor. Jessé, por favor, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilha, Senhor, estar na sua casa junto com os amados irmãos, estudando, aprendendo a Tua palavra aqui com essa família. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pelo sol, pela chuva, por tudo que Tu nos concede, pois tudo vem de Ti. Obrigado, meu Pai, por ter me concedido alguns dias aqui na grande São Paulo e esteja com o meu retorno também até a minha cidade, Rio Branco do Acre. Eu louvo a Ti, Senhor, pelo dia 12 me encontrar com a minha querida esposa que está chegando aqui em São Paulo, e não vejo a hora de encontrar e trazer ela até a igreja para sentir realmente o calor dessa família que nós somos. Oh, Deus. Senhor, todos os problemas dessa igreja, dos amados irmãos que me falham a memória, resolva, esteja com todos. E sabemos, Senhor, que somos fracos e falhos, mas Tu és forte, médico dos médicos, e resolve o nosso problema, Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Eu gostei dessa palavra. Não vejo a hora de me encontrar com minha esposa. Gostei, recebe. Bom testemunho aí, hein? Morrendo de saudade, né? Vamos lá. 3, 2, 3 do cantor cristão. Vamos cantar Castelo Forte é Nosso Deus. Já tem o hino oficial também. Já está no ponto aí? Hino oficial? Beleza, muito bem. Vamos lá. 3, 2, 3. Esse é o hino da reforma cristã. Vamos lá. Castelo forte
HCC. Você que está em casa aí, 452HCC. Enquanto cantamos, o irmão que trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar ao Senhor nesse momento. É um hino, creio que não seja desconhecido. Vamos lá. Se não der para colocar, tá no boletim. Bom, o hino está no boletim, né? Enquanto elas colocam lá. Tá bom? Saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Jeremias 31, 25. Muito bem, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Versículos de 14 a 18. Vamos colocar em pé, irmãos, para a leitura. Podemos fazê-la em conjunto. Daniel, capítulo 3, versículos de 14 a 18. Leamos responsivamente, aliás, a palavra de Deus. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses,
nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis tontos, quando vires o som da buzina, do bífalo, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e foles, e de toda sorte de música, para nos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A resposta é não. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, por estarmos aqui neste tempo. Obrigado por esses irmãos, ó Deus, que aqui vieram. Permita, ó Pai, que os nossos corações estejam afinados com o coração do Senhor. Se não, Senhor, nos ajuda, porque somos tão fracos, ó Pai. Nos desviamos tão facilmente. Nos abençoe através deste estudo da Tua Palavra, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. A resposta é não. É a resposta que esses moços deram para o rei. Irmãos, não permitamos que a inveja domine os nossos corações ou entre em nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos estar satisfeitos com o que nós temos, ok? Tendo que comer e tendo que vestir, louvado seja Deus, não é? Porque sem comer ninguém fica, e sem roupa fica meio esquisito, né? É muito esquisito. Eu tenho dificuldade lá com Isaías, em que diz que Isaías esteve nu por quanto tempo? 3 anos, não é? Eu tenho dificuldade lá com Isaías, não sei como é que era a situação lá, mas só Deus para explicar isso, não é? Não sei por que motivo, o que foi que aconteceu. Mas a Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, a inveja não termina bem. A inveja não termina bem. E nós vemos aqui, no contexto aqui, esse problema que houve aqui com aqueles 3 moços que foram para a Babilônia. Os assessores de Nabucodonosor, eles promulgaram uma lei que ordenava que todos os que não adorassem a estátua de ouro de Nabucodonosor fossem jogados em uma fornalha de fogo ardente. Já pensou o que é uma fornalha de fogo ardente? Eles promulgaram essa lei e dizia que foi o rei que estabeleceu essa lei. Foram eles que promulgaram aquilo. Só pegaram a chancela do rei, mas era coisa da invenção deles. Está lá no versículo 10. Por que fizeram isso? Simplesmente por inveja. Simplesmente por inveja. Tinham inveja desses moços que prosperavam. Eles estavam nas mãos de Deus. Você vê claramente no texto que esses moços estavam nas mãos de Deus. Irmãos, o lugar
crente é estar nas suas mãos. O lugar que Deus quer para nós é que nós estejamos nas suas mãos. Nós não podemos nos colocar nas mãos de outro qualquer. Nós não podemos nos colocar nas mãos do mundo. Nós não podemos nos colocar nas mãos de qualquer outra pessoa. Ninguém pode mandar em nós, no sentido espiritual, bem entendido, senão Deus. E a Bíblia deixa muito clara esta questão, que a prioridade para as nossas vidas é Deus. Eu não sei, sabendo, não é? Quem é que coloca na nossa cabeça que Deus deve ficar em um segundo plano, em um terceiro plano, ou ficar mais para trás ainda? O primeiro lugar é Deus. Deus tem que ser Senhor das nossas vidas. Deus tem que ser Senhor dos nossos negócios. Deus tem que ser o Senhor da nossa família. Deus tem que ser Senhor do nosso dinheiro. Deus tem que ser o Senhor das nossas vidas. Devemos perguntar para Ele tudo aquilo que a gente vai fazer. Devemos perguntar para Ele o que Ele quer das nossas vidas. É muito importante que assim façamos. Mas aqui, esses homens maldosos, malignos, idólatras, queriam tirar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos de Deus. Mas eles não se deixaram ser tirados das mãos de Deus. Não se deixe ser tirado das mãos de Deus. Os assessores de Nabucodonosor continuam presentes no mundo em que nós vivemos. Há muitos querendo nos tirar das mãos de Deus. Precisamos estar alertas. Precisamos estar vigiando. Então eles promulgaram essa lei. Essa lei foi promulgada para assassinarem aqueles amigos de Daniel. Essa lei foi promulgada para assassinarem. E eles sabiam que só poderiam incriminá-los se mexessem com eles em relação ao seu Deus. Vejam, irmãos, esses três moços, ou homens, eram pessoas tão corretas, eram pessoas tão leais, eram pessoas tão tementes a Deus, eram pessoas que estavam tão nas mãos de Deus, que eles só poderiam achar um motivo para incriminá-los se mexesse na religião deles. Eram homens leais para com o rei, eram homens corretos na sua vida, no seu dia a dia, não é? Assim, em termos práticos, assim, eram homens que não deviam nada para o banco, eram homens corretos perante a sociedade, eram homens corretos com seus familiares, eram homens corretos com o rei, eram homens, não vou dizer perfeitos, mas eram homens que estavam nas mãos de Deus. Assim deve estar as nossas vidas nas mãos do Todo-Poderoso. Então só achariam motivos para matá-los ou para tirá-los das mãos de Deus se mexessem com a sua religião. Então, o rei, por amar esses moços, depois que eles foram dedados, não é? Termo bem popular, não é? É um termo até meio chato, não é? Dedado, não é? Fofoqueiro não falta. Aí foram lá para o rei e falaram: ô rei, sabe o que é? Tem três aí, sabe como é que é, não é? E são homens importantes, são homens que o senhor gosta, não é? Sabe? A traição está no palácio. A traição está mais perto do que o senhor pensa. E falaram lá, entregaram eles para o rei, não é? Depois do decreto todo feito lá, entregaram ele para o rei. Vemos aí no 14, não é? Então Nabucodonosor foi falar com eles pessoalmente, não é? Falou Nabucodonosor no versículo 14 e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Essa
Nabucodonosor aqui, sabe o que é essa declaração aqui? Veneno de cobra. Tem gente que tem veneno de cobra na língua, meus irmãos. Consegue envenenar. Consegue jogar um contra o outro. Consegue tirar a paz. Os caras conseguiram tirar a paz do rei. Envenenou a cabeça do rei, jogando o rei contra 3 homens inocentes. Alguém foi dizer para ele que era de propósito que eles faziam isto. Alguém foi dizer para ele que eles estavam fazendo isto, que é para desafiar a autoridade do rei. O rei, embora gostasse deles, mas estava com o coração, estava com a alma envenenada. Cuidado com o veneno, irmãos. O veneno nos rodeia. Veneno de gente má nos rodeiam. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos aprender a fazer leitura de situações, leitura do que falam para nós, não aceitar tudo o que dizem, porque no fundo as pessoas querem testarem a nossa fé, querem testarem a nossa lealdade. Então o rei aqui, Nabucodonosor, estava envenenado e chegou para eles: é de propósito, Sadraque, é de propósito, ó Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês estão fazendo isto? Mas aí, logo no versículo seguinte, o rei confirmou se eles estavam prontos, como quer dizer: olha, pessoal, é a última chance que eu vou dar para vocês. Se vocês quiserem viver, é melhor vocês me ouvirem. Já viu? Ó, não é por nada não, mas eu vou te falar o negócio. Não é assim que chegam pra gente? Não é por nada não. Ó, eu não tenho nada contra fulano, mas olha, fica esperto, não é? Então, o rei falou para eles assim: olha, eu vou dar mais uma chance, hein? Está lá no versículo 15. Se vocês estiverem prontos, vou dar uma chance. Vocês vão ouvir a voz da buzina, do pífaro, da cítara. Vai ter uma orquestra aí. Vai ter uma orquestra. E a hora que a orquestra começar a tocar, vocês vão se ajoelhar. Ó, e é bom. É bom que vocês adorem a minha estátua. Se não adorarem, imediatamente vocês serão pegos, imediatamente vocês serão jogados no forno de fogo ardente. E ele falou assim: e quero ver quem é que é o Deus de vocês. Eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Vejam só, irmãos, a fé sendo testada. A tua fé é testada. A nossa fé é testada constantemente. Irmãos, esses assessores de Nabucodonosor conseguiram colocar ira no coração do rei contra esses homens e contra o Deus deles. Fofoca novamente aqui. Ah, Nabucodonosor, não é por nada não. Mas além deles não adorarem, eles têm um outro Deus aí. Nós já pesquisamos aí. É um Deus que eles dizem que é todo poderoso. E eles se ajoelham diante desse Deus. E se eles fizessem como Daniel fazia, talvez eles adorassem esse Deus 3 vezes ao dia. Olha, Nabucodonosor, eles não estão nem aí com você, hein? Eles estão muito preocupados com o Deus deles. A gente vê que a cabeça foi feita para Nabucodonosor estar contra o Deus deles também. Não só contra eles, mas contra o Deus deles. Mas então, a gente vai em frente aí, e eles responderam que eles permaneceriam fiéis, e que só o seu Deus poderia livrá-los. Está lá, no versículo 16 e 17. Responderam:
Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Os camaradas, eles eram atrevidos em nome do seu Deus, hein? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Nabucodonosor, quanto a isso, você não tem nada com isso, tá? Já que o senhor ofendeu o nosso Deus, o senhor não tem nada com isso em relação ao nosso relacionamento com Deus. Isso é coisa nossa. Muito cuidado. Estava falando na classe de doutrinas agora há pouco, não é? Há um ditado que diz assim, que a Bíblia é mãe de todas as heresias. Então, nós temos hoje no meio evangélico muitas heresias e muitas seitas com nome cristã. Heresia é doutrina que nos desvia do mais puro evangelho. E seita é aquela igreja que a gente olha, a gente vê que é evangélica, eles se dizem evangélicos, mas não tem nada a ver com o cristianismo em seu corpo doutrinário. Volto a afirmar, como eu afirmei lá, não estou dizendo que lá as pessoas estão perdidas, porque em toda a igreja sempre tem alguém salvo por Cristo, pelo Evangelho. E se a palavra de Deus é lida, de alguma forma, há sempre alguém que se converte. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que existe até no nosso meio. Não é? Uma vez que um membro aqui e falou para mim: pastor, eu tenho que confessar um negócio para o senhor. Eu falei: eu não sou Deus, não, mas pode confessar, irmão. Confessa que eu tenho um pecado aí, vai. Aí ele: pastor, eu parei de dar o dízimo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o irmão fulano me falou um monte de coisa sobre o senhor. Me falou um monte de coisa sobre o senhor. Que o senhor é um péssimo administrador. Falou que o dinheiro da igreja é mal gasto. E que ele não dava o dízimo, eu deveria não dar o dízimo também. Eu falei: e você acreditou, né? Tá vendo? Eu vou você contra mim, tá vendo só? E você caiu nessa, né? Olha só, irmãos. Olha o que acontece na igreja, no seio da igreja. Sabe? Nós nos mostramos muito, eu estou falando isso em tese, tá? Nós nos mostramos muito fracos em nossa fé cristã quando nós deixamos que pessoas mal intencionadas nos desviem da fé ou nos ensinem procedimentos que não são oriundos da palavra de Deus. Esse rei aqui não tinha nada a ver com o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Mas ele deixou que fizessem a cabeça dele. Ele deixou que fizessem uma lei, ele assinou aquilo lá, não é? Ele colocou lá o carimbo dele lá, promulgando essa lei. E a intenção dos camaradas não era prejudicar ninguém, porque todo mundo adorava Nabucodonosor, todo mundo. Só havia quem? 3 que não adoravam. Eu pergunto, qual é a intenção? Nabucodonosor, eu estava distraído, porque não é possível. Depois ele disse assim: não vou assinar nada, vocês querem prejudicar esses homens que são homens bons, que são homens leais a mim. E aqui ele estava cometendo uma grande injustiça. Nabucodonosor, você não tem nada com isso, tá? Você não tem nada com isso em relação a nós e ao nosso Deus, ok? E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e nos livrará da tua mão. Ó rei, muita coragem, né? Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem, dizer assim, ó, isso é má fé. Estou falando, fazendo é má fé. Você está com má intenção.
E eles disseram isso para o rei. E finalmente, em nome do seu Deus, Daniel, a sua vida inteira, ele não está no contexto aqui, mas Daniel e seus amigos enfrentaram os reis cara a cara, e ele disse: fique sabendo, nós não adoraremos a imagem nenhuma. Isso é coragem, isso é convicção, isso é amor a Deus. Quanto a esse assunto, a questão está resolvida. Quanto a esse assunto, a questão está resolvida. A sentença estava decretada. O rei ficou furioso. Tocou lá a orquestra do rei e eles falaram assim: rei, o joelhinho não se dobra não. Rei, o joelhinho vai continuar fiel a esse Deus. Não vamos trocá-lo por nada. Irmãos, vivemos uma época de falsos profetas. Vivemos uma época de curandeiros. Vivemos uma época de feiticeiros dentro das igrejas. Nós vivemos em uma época de culto a anjos. O nome de tudo quanto é anjo é citado no culto, mas o nome do Salvador não é citado. Vivemos em uma época que se prega que os crentes serão prósperos, que os crentes terão todos os seus problemas resolvidos durante todo o culto, mas o nome do Salvador não é citado. E o pior, tanta gente se dobrando a isso, tanta gente correndo atrás disso, e a gente anuncia o Deus verdadeiro e dizem assim: você não crê no Deus verdadeiro porque a tua igreja é vazia. Mas não vamos nos dobrar. Nós não vamos nos dobrar. Nós vamos continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Nós não vamos nos deixar seduzir por esses falsos adoradores, por esses falsos profetas, por esses inimigos do Evangelho e por inimigos que existem até dentro das próprias igrejas, tentando desviar aqueles mais distraídos, tentando escandalizar aqueles mais distraídos. E a nossa palavra é: continuem fiéis. Paulo diz assim: examinem tudo e retende o que é bom. Temos que tomar cuidado com aquilo que nos ensinam. Temos que tomar cuidado com aquilo que nos falam. E temos que propor em nosso coração o desejo de continuarmos fiéis a Jesus e fiéis à sua palavra. E no versículo 19 diz assim: então Nabucodonosor, olha só como tem fundamento aquilo que foi dito. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Ele já estava com raiva, já estava irado, ele sabia o que ia acontecer. Ele se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante. Já viu o cara que parece Satanás? Já viu gente que o cara está tão envolvido com Satanás que você olha no semblante e parece com o diabo. Está aqui, olha. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto do seu semblante. O cara estava dominado pelo Satanás, não é? E contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Irmãos, o ódio muda o semblante da gente. O ódio muda o tratamento da gente com as pessoas. Não deixemos que ninguém tire o princípio do amor que o Evangelho nos outorga. Esse homem não tinha nada a ver com o Evangelho. A gente vai ver que mais tarde, assim, há quem diga que ele se converteu. Eu sou assim meio duvidoso. Há quem diga que talvez ele tenha colocado o Deus desses moços no panteão deles.
olha, vamos lá, esse aqui é mais um Deus, tá? Então vocês vão adorar. Mas não vamos entrar no mérito aqui. Mas o que queremos destacar aqui, vamos até encerrar, é que esses moços não se dobraram. E vamos concluir com 2 itens aqui. Há questões, irmãos, que não precisamos pensar muito para tomarmos a decisão. Não precisamos de mais de uma chance para decidir. A resposta é não. Examine o seu coração. Você está sendo fiel a esse Deus, ao único Deus verdadeiro? Você está cumprindo aquela promessa que você fez um dia quando aceitou Jesus, que seria fiel até o fim? É preciso repensar. É preciso repensar. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê coragem, a coragem de Daniel, a coragem dos seus 3 amigos, para que, se preciso for, corramos risco e ficarmos sempre ao lado do Senhor, não nos conformando nem com o pecado, nem com o mundo, nem com quem está ao nosso redor, agindo de forma errada. Agindo de forma errada. Gostaria de encerrar lendo Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. É não tomar a forma do mundo. O mundo está aí para nos propor coisas indecentes, para nos propor adoração. E nós devemos ter sabedoria para identificar tudo aquilo que não vem de Deus. E temos que dizer na lata: não. Isso não. Que assim seja na minha vida, e que assim seja na sua vida, e que o nosso comportamento seja o comportamento que o verdadeiro Evangelho de Cristo propõe para as nossas vidas. Vamos cantar? Vamos cantar agora o hino 322. Vamos colocar em pé e vamos cantar. 322, cantor cristão.
vamos orar nesse momento. Nós precisamos de uma volta para o Senhor. Nós precisamos de uma rededicação de vida. Há um evento muito cantado por aí. Quero voltar. A gente canta, né? Canta até de olhos fechados, né? Quero voltar, não é isso? Quero fazer tudo de novo, não é? E daqui a pouco continua tudo de velho, não é? Qual o ídolo? Qual o ídolo que está entre você e Deus? Quem é o maldito que está fazendo a tua cabeça e você está entrando? Quem é o maldito? Uma pessoa que tenta desviar o outro do Evangelho tem que ser amaldiçoada na sua vida, intencionalmente. Pensa, meu irmão, vamos voltar para o Senhor. Maldito Nabucodonosor aqui, influenciado pelos malditos, não conseguiram mudar o destino de fidelidade desses homens. Que nada possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Repense, e se há algum ídolo, o ídolo pode ser pessoas, pode ser pessoas no seu caminho. Vou falar um negócio para vocês que eu já falei aqui. Tem pessoas no nosso caminho que só traz atraso de vida. Abra teu olho. Não sou macumbeiro não, tá? Nada a ver. Sou pastor. Creio que o sangue de Jesus me leva para frente e me purifica. Mas não me associo com quem tenta trazer atraso de vida para a minha vida cristã. Você deve fazer o mesmo. Não tem sociedade entre a luz e as trevas. Não tem. Então vamos ver quais são os nossos ídolos. E vamos colocá-los diante da cruz de Cristo. E vamos seguir ao Senhor com toda a pureza de coração. Ele vai livrá-lo da fornalha de fogo ardente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, a oportunidade de estarmos diante de louvores que nos elevam em nossa vida cristã, que nos elevam em nossa convicção cristã. Agradecemos ao Senhor pelas lições da IBD, como já agradecemos, e agradecemos, ó Pai, por esse texto que nos traz o testemunho destes homens que ficaram sozinhos diante de tanta gente que adorou Nabucodonosor, que não se dobraram diante da estátua, que não se dobraram diante das propostas de adorar um ídolo. E nesse instante
instante, Pai, nós colocamos os nossos corações diante da presença do Senhor. Tira, Senhor, os ídolos das nossas vidas. Nos ajude a identificá-los e nos dê coragem. Nos dê a coragem desses monstros para dizermos não. Nos dê a coragem para dizer: Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Ele devemos lealdade. A Ele devemos fidelidade. Nós sabemos que somos tendentes ao pecado, ao erro, à desobediência. E reconhecemos isso diante da Tua presença. Dê-nos discernimento para renovarmos o nosso pacto de lealdade somente ao Senhor, somente a Jesus Cristo. Como os enfermos desta igreja, Senhor, são tantos. Esteja colocando a Tua boa mão sobre cada um deles. E que eles também possam renovar, assim que curados, a lealdade ao Senhor. Fica conosco neste dia. Nos traga de volta para adorá-lo no próximo culto. Porque assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero sentar-se. À noite nós teremos a ceia do Senhor. Eu não sei, esse mês parece que o pessoal ficou meio confuso. Vamos definir aqui mais uma vez. Mês par, a ceia é à noite. Okay? Mês par, a ceia à noite. Mês ímpar, de manhã. Tá? Então esse mês de junho, é mês par. Então à noite teremos a ceia, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo e à noite aqui, para adorarmos ao Senhor.